Gente linda, gratidão. Gratidão por estar aqui novamente, tendo a oportunidade de junto aprender com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu estava meditando essa palavra e comecei a rir. Gente, eu não sou maluca não, tá? Eu comecei a rir porque a presença de Deus me traz muita alegria. E eu quero chamar sua atenção para juntos aprendermos a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus capítulo 6, verso 24 ao 34. Eu não vou estar lendo o texto, vou estar comentando o assunto que se encontra dentro desse texto, mas eu chamo a sua atenção para você aí no seu cantinho, onde você puder, você abrir a Bíblia, examinar esta palavra com muito carinho, buscar a direção de Deus. Diz então assim a palavra do Senhor. Por que nós andamos tão ansiosos? Então Jesus, quando viu aquele povo ali, querendo ouvir alguma coisa da parte de Deus, conhecendo o coração de cada um, ele viu que aquele povo era muito ansioso. E não é diferente dos dias de hoje. Nós somos ansiosos. Mesmo quando a gente não admite, a gente está sempre preocupado com alguma coisa. E o Senhor então diz assim, por que andeis preocupado? E ele chama a atenção quando ele diz assim também, vocês não conseguem servir a dois senhores, servir a Deus e o dinheiro. E falando assim, parece que é uma coisa tão simples, é como se o dinheiro não fosse importante. Sim, o dinheiro é importante, mas quando a gente se preocupa muito com o dinheiro, a gente esquece também da vontade de Deus, das coisas de Deus. Porque a pessoa muito preocupada com o dinheiro, ela faz qualquer coisa para se dar bem, para conseguir lucros, nem que ela tiver que pisar em alguém, passar alguém para trás. Tem muitas pessoas que roubam. É nesse sentido que o Senhor Jesus estava ensinando. Se você começar a olhar com carinho, você vai ver que pessoas que são apaixonadas por dinheiro, ela não usa o dinheiro em benefício próprio, para o bem dela e para o bem do próximo. Ela usa só para o bem dela, nem se para isso ela tiver que roubar, matar, tiver que trapacear, tiver que cobrar juros absurdos. É nesse sentido que Deus então nos orienta, que não podemos servir a Deus e o dinheiro. Porque se agirmos desta maneira quanto ao dinheiro, não tem como agradar a Deus. Porque nós vamos estar prejudicando alguém e prejudicando o nosso irmão por ganância, por causa de dinheiro. Vai estar então entristecendo quem? Entristecendo o coração de Deus. É nesse sentido que o Senhor Jesus estava ensinando o povo. Talvez você não meditou sobre isso, mas isso é uma realidade dos nossos dias de hoje. Quer saber quem é apaixonado por dinheiro? Quem põe dinheiro acima de qualquer coisa, acima do bem e do mal, acima de Deus? Olha algumas pessoas que trapaceiam, que roubam, que matam, que faz coisas absurdas só por causa do dinheiro. Devemos ser vigilantes quanto a isso e aprendermos com Jesus. Aí Jesus também começou a falar que a gente deve também manter mais a tranquilidade, manter a paz, deixar de ser tão preocupado com o que comer, com o que vestir, né? Basta cada dia o seu mal e por aí vai. Como que Jesus é lindo, Jesus é o meu professor. Nota 1000. Não existe professor melhor do que Jesus. Jesus, olha, quer aprender? Quer ficar cheio da sabedoria? Examina a Bíblia. Jesus é o professor que não tem para ninguém. Ele é o professor perfeito. E quando ele fala sobre não se preocupar com o que comer, com o que vestir, ele faz uma observação ainda. Olha os pássaros, olha os lírios. Gente, olha os pássaros, olha os lírios. Eu vou falar uma coisa para você. Os pássaros são bem vestidos, os pássaros não passam fome, porém os pássaros não fazem dívida. Os pássaros não fazem aquilo que eles não podem pagar, eles não compram o que eles não podem pagar. Tá entendendo? Os lírios são bem vestidos, Deus cuida dos lírios, mas os lírios não saem por aí também, comprando roupa sem necessidade, passando cartão de crédito, boleto, etc, etc, etc. Você já ganhou já a fita, como diz o jovem, já ganhou a fita, já entendeu o que Jesus quer falar sobre isso. É nesse sentido. Vou até contar um testemunho, eu gosto sempre de falar da minha vida. E quando você quer testemunhar, fala de si mesmo, falando de si mesmo é mais edificante. Teve uma época na minha vida, num tempo não muito distante, eu estava muito preocupada,
porque eu queria muito uma saia para ir numa festa, e eu falei com Deus em oração. Eu ia numa festa de igreja e na época era moda aquela saia, e eu falei: ah, Jesus, como eu queria essa saia. Eu até tenho a blusa, mas eu não tenho a saia. E não falei para ninguém, só falei para Jesus. Falei para ninguém da minha casa e desenhei a saia que eu queria. Falei para o Senhor. Mas eu não tinha como sair por aí comprando também, que eu nem ia ter como pagar na época. E aí eu fui pro trabalho e trabalhei o dia inteiro pensando naquela saia. Falei: ah, Senhor, mas tá bom, né? O Senhor é o Deus da providência. Mas eu queria tanto aquela saia. E eu cheguei em casa, eu tenho uma vizinha linda e abençoada. Eu nunca testemunhei isso pra ela, não. Não contei pra ela, mas eu tenho intercedido pela vida dela. Que Deus dê 100 vezes mais de bênção em todas as áreas da vida dela. Eu cheguei em casa, minha vizinha chegou então com uma sacola e falou pra mim assim: Cleonice, eu tenho essa saia aqui que eu nunca usei, eu ganhei de presente e eu estive olhando, ela vai ficar muito bem em você. Eu ganhei de presente, mas eu resolvi te doar de presente. Gente, eu peguei a saia naquela sacola, agradeci a minha vizinha, disse: Deus abençoe, muito obrigado. E entrei pra dentro da minha casa. Quando eu abri a sacola, era exatamente a saia que eu tinha falado com Deus. Eu precisava daquela saia. Porque a maioria das pessoas iam se vestir mais ou menos daquele jeito, naquela festa. Eu não queria ser diferente, eu queria vestir mais ou menos igual. Eu fui toda poderosa. Porque linda eu já sou, né? Jesus já me fez linda, te fez lindo, porque Deus fez todo mundo lindo. Então eu já sou linda, então eu fui toda poderosa, aquela saia. É nesse sentido que Deus está falando para não se preocupar. É quando você quer algo que você não tem condições de comprar, de pagar. E é coisas que é necessário para a sua vida. Porque para mim, naquele dia, era necessário aquela saia. Eu queria muito ir naquela festa da igreja e eu não tinha aquela saia para ir. E a maioria das pessoas, né, das mulheres, naquela época, se vestia mais ou menos daquele jeito. Era a moda aqui. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus entrou com a providência. Deus entrou com a providência. E eu pude, então, chegar lá, toda maravilhosa. Quando o Senhor também fala sobre comida, para a gente não se preocupar que Ele alimentam. Sim, Deus alimentam, sim. Só que, de repente, você quer exigir algo e naquele dia, Deus acha que você merece outro tipo de coisa. Quer um exemplo? Quando o povo estava lá no deserto, quando Moisés tirou o povo lá do Egito, e o povo então estava com fome, o que Deus fez? Deus não... Vocês conhecem a história? Essa história é linda. Se você não conhece, você vai examinar, tá? A Bíblia. Deus começou então a mandar maná do céu para alimentar o povo. E como foi esse maná? Esse maná caía em forma de semente de coentro. E as pessoas tinham que socar aquele maná e fazer bolo para comer. E ele tinha sabor de carne. Entendeu? Deus mandou o maná, mas não cozinhou o maná para a pessoa. Deus não socou o maná para a pessoa. Então, é nesse sentido que Deus fala: não se preocupa com o que comer. Mas se você tem condições de ir à luta, de trabalhar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar o pão de cada dia. Deus vai te dar meios de você conseguir de uma maneira certa, nesse sentido. Porque o pássaro, Deus alimenta o pássaro, só que o pássaro não fica sentadinho numa árvore, esperando Deus ir lá colocar as coisas no biquinho dele. O pássaro vai à luta. Então vai à luta, você indo à luta da maneira certa, da maneira correta, Deus vai então suprir as suas necessidades. Você vai ter roupa, você vai ter comida. Ou você consegue trabalhando, se as portas estiverem fechadas, Deus usa alguém para te doar. Mas que Ele vai te sustentar, vai te sustentar. Entendeu? Não é você sair por aí, não. Deus é o Deus da providência, então eu vou sair por aí comprando de uma maneira desenfreada, passando cartão, comprando boleto. Não. Quer exemplo para viver bem?
colocar a cabecinha assim, ó, no travesseiro e dormir em paz, sem se preocupar com tantos devedores não, meu Deus, né, devedores, com cobradores, com tantos cobradores te cobrando. Pega o exemplo do pássaro, dos lírios. Jesus ainda diz assim, ó, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. E olha que Salomão, da Bíblia, ele é um homem muito rico, foi um homem muito rico, muito cheio das bênçãos materiais. Mas ele tinha tribulação. Ele era atribulado, porque mexia com tanto ouro, tinha que prestar conta de tanta coisa. É nessa área que Jesus está falando. Quando você não se apega muito ao ouro e à prata, você tem mais paz. Que aqui, ó, tudo vai ficar mesmo por aqui. Vamos se esforçar para viver bem, sem trapacear ninguém, sem pisar em ninguém, sem fazer dívidas absurdas para depois não ter como pagar e ficar desesperado. Essa palavra, se eu for comentar sobre ela, gente, eu fico aqui dia, um mês, porque ela tem tanta coisa para nos ensinar. Mas estuda aí, tira suas conclusões, medita e busca a direção de Deus na sua vida financeira, pegando exemplo que Jesus deixou. Jesus é lindo, espero ter te ajudado de alguma forma. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.